Olá, galerinha do sexto ano. Vocês receberam aí, né, o primeiro bloco de atividades e eu achei que seria interessante eu apresentar para vocês algumas partes importantes dessa primeira rodada aí de atividades. Então, o bloco, cada matéria tem 4 sequências de atividades, né? E eu vou falar um pouquinho da primeira sequência, que seria a primeira semana de atividades de geografia, tá bom? Nesse primeiro momento, vocês vão ter contato com conceitos, com coisas muito importantes dentro da geografia, tá? São conceitos que vocês vão ver daqui para frente todos os anos. Vocês vão estar tendo contato com esses conceitos que são fundamentais dentro da geografia. Mas antes da gente falar de alguns desses conceitos, a gente precisa chegar numa conclusão do que é a geografia, né? Para que serve a geografia? Claro que isso é uma coisa muito pessoal também, né? Cada um tem uma ideia do que é e do que serve alguma coisa. No caso da geografia, isso não é diferente, tá? A geografia, ela sempre apareceu como uma ciência, como uma disciplina escolar que vai apresentar para vocês o mundo. E aí o mundo sobre, a partir de diversas perspectivas, né? Eu posso falar do mundo com aspectos sociais, eu posso falar do mundo em aspectos econômicos, eu posso falar do mundo em aspectos políticos, aspectos naturais, posso falar do clima, posso falar do relevo. Então eu consigo explicar, de certa forma, os fenômenos que acontecem no mundo a partir aí de várias perspectivas, como eu acabei de falar. Então a geografia, de uma forma geral, né, e aí vocês vão colocar lá nas atividades com as palavras de vocês, a geografia, de uma forma geral, ela serve para isso, para tentar explicar como, por que e de que forma os fenômenos acontecem no mundo. E como eu falei, quando a gente fala de fenômenos, a gente pensa mais em furacão, terremoto, vulcão, que também são fenômenos, mas são fenômenos naturais. Mas a geografia também dá conta de explicar e conversar sobre fenômenos sociais, fenômenos políticos, econômicos. Então tudo isso cabe à geografia, tá? E para a gente tentar conseguir explicar esses acontecimentos, esses fenômenos que acontecem pelo mundo, a gente tem alguns conceitos que nos ajudam a tentar entender isso tudo. Nesse primeiro momento, a gente vai falar um pouco sobre a paisagem, tá? Quando a gente fala de paisagem, na hora a gente pensa o quê? Numa floresta, num jardim, numa pintura ali de um morro com grama, né? Então, a paisagem, de certa forma, ela sempre está remetendo a essa questão da arte mesmo, né? De uma pintura, de uma fotografia. Por que essas coisas elas estão relacionadas com o conceito de paisagem? Porque muitos classificam a paisagem como aquilo que você consegue observar. Então, por exemplo, quando eu chego na varanda da minha casa, na minha janela, eu olho assim, eu tô vendo um recorte do mundo. Eu não tô vendo o mundo todo. Eu tô vendo um recorte que naquele momento eu consigo observar. Então aquele recorte que eu estou fazendo, naquele momento que eu estou olhando para o lado de fora, aquilo é uma paisagem. Então a paisagem, de certa forma, ela também é subjetiva. Por quê? Eu olho para minha janela. Naquele momento eu posso estar vendo ali, por exemplo, um caminhão passando. Daqui a 5 minutos, às vezes eu estou vendo pessoas caminhando. Às vezes eu vejo um cachorro na rua. Então, cada momento que eu for fazer esse recorte da minha paisagem, eu posso observar coisas diferentes e posso interpretar coisas diferentes, tá? E cada paisagem possui elementos que vão caracterizar essa paisagem. Então, se eu observo uma paisagem e aquela paisagem ela não tem nada construído, é só mesmo natureza. Então a gente chama isso de uma paisagem natural.
Então, quando a paisagem ela não tem nada que foi modificado pelo ser humano, não tem nenhuma construção, nenhuma estrada, nenhuma iluminação, não tem veículos, não tem nada disso, ela só tem natureza que não foi modificada, então nós chamamos de paisagem natural, tá? Agora, se eu olho a minha paisagem e vejo uma casa, vejo uma estrada, vejo um carro passando, então aí nós já estamos falando de uma paisagem humanizada, uma paisagem cultural, uma paisagem antrópica. Tudo isso a gente está falando de uma mesma coisa. Então, quando a minha paisagem ela possui algum elemento que teve intervenção humana, ela passa a ser chamada de paisagem humanizada ou paisagem cultural, tá? Pode ser que em algumas paisagens nós temos as duas coisas juntas. Então a gente pode ter uma paisagem, quando eu observo ali o meu recorte, eu posso ver um pasto, por exemplo, onde tem ali os animais, né, pastando ali, o gado. E do lado, um pouquinho mais para frente, no meu mesmo recorte, eu vejo uma casa, eu vejo uma estrada. Então, numa mesma paisagem, eu tenho uma mistura de elementos naturais e de elementos humanizados, elementos que foram modificados pelo ser humano. E aí, esse conjunto, né, quando essa minha paisagem ela engloba tanto elementos naturais quanto elementos humanizados, a gente pode chamar de paisagem geográfica. Tá? Quando a gente dá esse nome de paisagem geográfica é porque aquela paisagem ela mescla elementos naturais e elementos modificados pelo ser humano que funcionam de uma forma conjunta. Beleza? E um outro conceito que é um pouco mais amplo, que na verdade esse conceito ele deveria estar um pouquinho mais para frente, mas ele é mencionado nessa parte das atividades, então eu estou falando para ajudar vocês, se eu não me engano é na última atividade, que fala do conceito de espaço geográfico. O espaço geográfico ele é um conceito mais amplo, ele vai englobar todos os conceitos que a gente vai estudar. Então, além da paisagem, a gente vai falar de lugar, a gente vai falar de região, a gente vai falar de território, e todos esses conceitos juntos, eles dão origem ao espaço geográfico. Então, o espaço geográfico é a existência de todos os conceitos, paisagem, lugar, território, região, todos eles juntos, funcionando de uma forma conectada, recebem o nome de espaço geográfico. Tá bom? Então, só para vocês começarem a pensar sobre esses conceitos. Claro que lá na frente eu vou retomar esse conceito de espaço geográfico, mas eu falei aqui, né, mais ou menos um pouco aí explicando essa última questão, porque ela apareceu no bloco, então é interessante para vocês conseguirem fazer essa questão, tá? Então foi uma explicação bem rápida, bem simples. Pesquisem, quem tiver aí a possibilidade de fazer uma pesquisa na internet sobre esses conceitos de uma forma mais ampla, tá? E tendo dúvida, pode me chamar, estou à disposição, estou no grupo, já me apresentei lá, mas agora vocês estão me vendo, né? Então fica uma coisa mais próxima, então me chamem, tendo dúvida, pode chamar, que eu vou esclarecer da melhor forma possível, tá bom? Então, até a próxima.